Há momentos na vida em que tudo parece igual e, ainda assim, algo muda completamente dentro de nós. As ruas são as mesmas, as pessoas falam as mesmas palavras, o trabalho é o mesmo, mas há um novo olhar que atravessa o mesmo cenário, e é esse olhar que transforma tudo. Marco Aurélio dizia que a alma é a cor dos pensamentos, e talvez seja por isso que, quando os pensamentos se acalmam, o mundo inteiro parece ganhar outra luz. A vida não se transforma quando algo externo acontece. Ela muda quando você, em silêncio, começa a ver o mesmo mundo com um espírito diferente. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, disse Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 22. Há uma sabedoria oculta nessa frase. Ele não falava de olhos físicos, mas do olhar interior, esse que decide o sentido do que vivemos. É esse olhar que colore o mundo com esperança ou com desespero. É esse olhar que torna uma perda em destruição ou em libertação. E é esse olhar que, sem que você perceba, cria a qualidade da sua própria existência. Imagine um espelho. Ele nunca muda o que reflete, muda o rosto que se aproxima. A vida é exatamente esse espelho. O cenário pode ser o mesmo, as circunstâncias as mesmas, mas se a consciência muda, tudo ganha nova forma. Você já percebeu que, às vezes, um simples amanhecer pode parecer o mesmo de sempre, mas, num dia diferente, ele te emociona? É o mesmo sol, mas outro coração. É a mesma vida, mas outra percepção. Epicteto, o filósofo estoico, disse: as coisas não afetam os homens, mas a opinião que eles têm sobre as coisas. E aqui está a raiz da liberdade. Nada fora de você possui o poder de aprisionar até que você permita. O mundo externo é apenas um campo neutro. O que o preenche de dor ou paz é o significado que você dá. Quantas vezes você revive algo que já passou e, mesmo assim, sente o mesmo peso? Não é o fato que voltou, é o olhar que ainda não foi curado. A maior prisão humana não é o que acontece conosco, mas o que acreditamos que aquilo significa. Você não é prisioneiro dos fatos, mas das interpretações que construiu para sobreviver. Muitas dessas interpretações foram criadas em momentos de medo, em fases em que você apenas tentava se proteger. E é por isso que, às vezes, a mente continua reagindo ao passado, mesmo quando o presente já oferece caminhos de paz. A vida, quando observada com olhos novos, deixa de ser inimiga e se torna mestra. O que antes parecia castigo, começa a se revelar como instrução. O que antes parecia perda, começa a parecer libertação. A diferença não está nas circunstâncias, mas na consciência. Por isso, a transformação não é um acontecimento, é uma visão. Aquele que vê com olhos restaurados descobre que o que chamava de caos era apenas um convite à maturidade. Talvez, por muito tempo, você tenha acreditado que mudar a vida significava mudar o emprego, o parceiro, a cidade, o corpo, o rumo. Mas tudo isso é apenas a superfície. A verdadeira mudança começa quando o observador desperta, quando o olhar, que antes buscava fora, começa a voltar-se para dentro. E é aí que o mundo inteiro, sem precisar se mover, se transforma. Hoje, você não vai apenas entender a vida, você vai aprender a enxergá-la de uma forma completamente nova, porque o olhar que antes julgava, agora começa a compreender. O olhar que antes temia, agora começa a confiar. E o olhar que antes via a escuridão, começa a reconhecer a luz que sempre esteve ali. Antes de continuarmos, permita-se sentir o peso dessas palavras. Respire fundo. Feche os olhos por um instante e perceba, a vida nunca esteve contra você. Talvez tenha apenas esperado que você olhasse para ela com outros olhos. Hoje é o dia em que esse olhar começa a despertar. Há um instante em que a mente se cansa de tentar entender. É o momento em que a lógica já não alcança, em que as perguntas se repetem sem resposta e em que o silêncio começa a parecer mais verdadeiro do que qualquer explicação. O ser humano busca coerência porque teme o mistério. Quer entender tudo para sentir-se seguro, quer nomear cada dor para acreditar que tem algum controle sobre ela. Mas há um limite em que o entendimento se torna prisão,
e o mistério, liberdade. O cérebro humano foi criado para buscar sentido. Ele precisa ligar os pontos, criar histórias, construir uma ordem para suportar o caos. Quando algo não faz sentido, ele sofre. Ele luta contra o invisível, tenta decifrar o que está além do alcance da razão. É por isso que, quando algo inesperado acontece, nossa primeira reação é perguntar por quê. O porquê é o grito de uma mente que ainda acredita que compreender é a única forma de sobreviver. Mas a vida, em sua sabedoria silenciosa, não responde com explicações. Responde com transformação. Jó, aquele que perdeu tudo, é o símbolo desse embate entre a razão e o mistério. Ele queria respostas, queria compreender o motivo de tanta dor. Mas Deus não lhe ofereceu respostas, ofereceu presença. Jó amadureceu não quando entendeu, mas quando se rendeu. Sua mente lutava por sentido, mas sua alma estava sendo preparada para a confiança. Há dores que não vieram para serem entendidas, vieram para ensinar rendição. O sofrimento nasce quando tentamos racionalizar aquilo que só o coração pode compreender. A mente analisa, mas a alma sente. E é nesse intervalo, entre o que pensamos e o que sentimos, que o ser humano se perde. A busca por sentido é legítima, mas o erro está em exigir que tudo faça sentido. A vida não foi feita para caber em nossa lógica, mas para expandir nossa fé. Quando tentamos obrigar o mistério a obedecer à razão, transformamos o sagrado em cálculo e o aprendizado em resistência. Quantas vezes você já viveu algo que no momento parecia injusto e mais tarde entendeu que foi necessário? A dor de ontem, quando olhada com o olhar de hoje, revela que o caos tinha um propósito que você ainda não conseguia ver. A vida raramente explica antes, ela ensina depois. O que hoje parece confusão, amanhã pode se mostrar como caminho. O que hoje te deixa sem chão, amanhã pode se revelar como o chão que você sempre precisou. A paz não vem de entender, ela vem de confiar. A mente busca sentido, o coração busca entrega. Quando você deixa de exigir lógica daquilo que foi feito para ensinar fé, descobre uma serenidade que não depende de respostas. A fé não é um salto no escuro, é um descanso dentro do invisível. E nesse descanso, algo muda silenciosamente. O medo que antes te guiava começa a se dissolver, e a presença toma o lugar da dúvida. O erro invisível não está em questionar, mas em acreditar que só a razão pode salvar. A razão explica, mas não cura. Ela ilumina parte do caminho, mas é a entrega que revela a totalidade. A mente quer prever, o coração quer sentir. E quando ambos se unem, nasce a sabedoria. Aquela que não precisa entender tudo para continuar em paz. Há um versículo que diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. É mais do que um conselho espiritual, é uma lei profunda da alma. Quando você se apoia demais na mente, ela colapsa sob o peso do inexplicável. Quando se apoia na fé, descobre que o inexplicável é o lugar onde Deus mais fala. Por isso, talvez a pergunta não seja mais por que isso aconteceu comigo, mas o que isso está tentando despertar em mim. A vida não é um enigma a ser resolvido, é uma experiência a ser atravessada. A beleza em não saber, a força em não controlar, a sabedoria em apenas estar. E quando você para de exigir que tudo faça sentido, algo dentro de você finalmente encontra descanso. O silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser abrigo. A incerteza deixa de ser inimiga e passa a ser mestra. E a vida, pela primeira vez, começa a fluir sem resistência. Há um medo silencioso que habita a alma humana, o medo de perder. É ele quem nos faz tentar prever cada passo, calcular cada risco, controlar cada detalhe. A mente acredita que, se conseguir segurar tudo, poderá evitar a dor. Mas a vida, com sua sabedoria invisível, mostra o contrário. Quanto mais tentamos controlar, mais sofremos. Porque o controle é uma tentativa de segurar o vento. E o vento não foi feito para ser preso, foi feito para ser sentido. A psicologia chama de hiperresponsabilidade essa mania de acreditar que tudo depende de nós.
É o peso de quem tenta impedir o inevitável, curar o que não nasceu para ser curado, proteger o que só aprenderia com a queda. E nessa tentativa, criamos um cansaço profundo, uma exaustão da alma. Tentar prevenir toda dor se torna justamente o que mais dói. É o tipo de sofrimento que nasce da resistência. Aquele que tenta salvar tudo acaba se perdendo em tudo. Entrega não é desistência, é lucidez. É reconhecer a fronteira entre o que está em nossas mãos e o que pertence ao mistério. É compreender que há forças que nos ultrapassam e que insistir em controlá-las é desperdiçar energia que poderia ser usada para crescer. Quando o ego tenta comandar o incontrolável, o resultado é ansiedade. Quando a consciência aprende a confiar, o resultado é paz. Entregar não é se render à fraqueza, é aceitar a verdade com dignidade. Imagine alguém tentando segurar areia entre os dedos. Quanto mais força faz, mais ela escapa. Assim é a vida quando tentamos controlar o que não pode ser controlado. As pessoas, os sentimentos, os ciclos, tudo se dissolve quando apertamos demais. A sabedoria está em abrir a mão e permitir que o que é verdadeiro permaneça. O que é seu por essência não precisa ser retido à força. Ele sabe o caminho de volta. A liberdade nasce no instante em que você solta o que não pode segurar. O coração que entende isso descansa. Ele já não precisa prever o amanhã, porque confia na vida que o conduz. O controle é o disfarce do medo, e a entrega é o rosto da fé. Quando você parar de lutar contra o fluxo, vai perceber que o rio sempre soube o caminho. E é nesse momento, quando você deixa de resistir, que a paz silenciosamente chega, e o que antes parecia desordem começa a fazer sentido. Vivemos em uma era em que o barulho se tornou o abrigo de quem tem medo de sentir. O mundo oferece distrações em cada esquina, e o cérebro, faminto por alívio, aceita qualquer migalha que o mantenha longe de si mesmo. Passamos o dia procurando estímulos, notificações, recompensas rápidas, e quando o silêncio se aproxima, algo dentro de nós se assusta. Não é o silêncio que dói, é o que ele revela. Fugimos do agora porque nele não há disfarces, apenas a verdade que tanto evitamos olhar. A neurociência explica que o cérebro dopaminérgico busca alívio, não clareza. Ele é movido pela promessa de prazer imediato, e é por isso que as distrações parecem tão irresistíveis. Cada toque na tela, cada atualização, cada novidade nos faz sentir vivos por alguns segundos. Mas o preço é alto. Perdemos o contato com o momento presente. Tornamo-nos dependentes de estímulos externos, e quanto mais procuramos por eles, mais vazios nos sentimos. O vício da distração é o novo entorpecente espiritual da humanidade. A mente moderna foi treinada para fugir do agora. Quando as emoções apertam, buscamos movimento. Quando o vazio aparece, procuramos barulho. E nesse ciclo, confundimos ocupação com propósito, movimento com presença. Perdemos a capacidade de estar. E estar é o verbo da alma. Estar é o lugar onde a consciência desperta. Estar é onde Deus fala, onde a intuição floresce, onde o ser se reencontra. Mas o homem distraído não ouve a voz da sabedoria porque vive cercado por ruído. A Bíblia conta que Elias procurava Deus em meio aos ventos fortes, aos terremotos e ao fogo. Mas ele não estava em nenhum deles. Ele estava na voz mansa e delicada. Essa passagem é uma metáfora perfeita da alma moderna. Buscamos respostas no ruído, mas o sagrado sempre fala em silêncio. O silêncio não é ausência de som, é presença de essência. É nele que as respostas se tornam claras e o coração, finalmente, encontra direção. Talvez a maior coragem de hoje seja essa: sentar-se em silêncio e permanecer presente. Observar o desconforto sem fugir dele. Escutar a própria respiração. Ver o pensamento passar como nuvem e não se apegar. Porque é no agora, e somente nele, que a vida realmente acontece. O resto é só ruído. Quando você parar de fugir do presente, o presente deixará de te perseguir. E então, o que antes parecia vazio se tornará o lar da sua paz.
Existe uma mentira delicadamente disfarçada de verdade na sociedade atual, a de que a felicidade deve ser constante. Vendem-nos a ideia de que um bom dia é aquele em que não há tristeza, dúvida ou cansaço. Mas isso é uma ilusão cruel, porque transforma o natural em erro e faz com que as pessoas se culpem por sentir o que é humano. O resultado é um mundo repleto de sorrisos forçados e almas exaustas. Felicidade contínua não é plenitude, é anestesia. E quem busca anestesia acaba perdendo a capacidade de sentir a vida por inteiro. A indústria da positividade tornou-se uma nova forma de tirania emocional. Ela ensina que sentir dor é fraqueza, que chorar é derrota, que o desconforto é sinal de atraso espiritual. Mas a verdadeira inteligência emocional não está em se manter feliz o tempo todo, está em compreender o valor de cada emoção. Assim como o corpo precisa da noite para descansar, a alma precisa do contraste para amadurecer. Sêneca já dizia: não é infeliz quem tem pouco, mas quem deseja mais. O sofrimento nasce da expectativa de permanência. Queremos que tudo dure, inclusive o prazer, mas nada que vive na terra é eterno. A serenidade verdadeira vem da aceitação da alternância. Da mesma forma que o mar não pode ser só maré cheia, o ser humano não pode ser apenas alegria. Existe um equilíbrio secreto entre a luz e a sombra que constrói a profundidade do espírito. Quando aceitamos as fases, paramos de resistir a nós mesmos. O que hoje dói, amanhã se torna sabedoria. O que hoje se quebra, amanhã se transforma em espaço para algo novo nascer. A vida não erra de ciclo, ela apenas muda de estação. O sol não brilha sem noite e a alma não amadurece sem contraste. Cada dor tem o papel de lapidar o que ainda é bruto dentro de nós. Cada vazio tem a função de revelar o que realmente importa. O problema não está na dor, mas na interpretação que damos a ela. Se acreditamos que dor é castigo, fugimos dela. Se entendemos que dor é mestra, escutamos. A dor não vem para destruir, vem para revelar o quanto ainda resistimos a crescer. Quando você deixar de buscar a felicidade contínua, descobrirá algo ainda maior: a paz. A felicidade depende das circunstâncias. A paz depende da visão. E quando a paz se instala, a alegria não precisa ser constante. Ela se torna silenciosa, presente, essencial. O coração sereno não é aquele que está sempre sorrindo, é aquele que aprendeu a descansar mesmo quando chove. Porque o sentido da vida não é estar feliz o tempo todo, é estar inteiro em cada momento. O mundo moderno transformou o sucesso em uma espécie de religião. Ensina que vencer é ter, não ser. Que conquistar é mais importante do que compreender. E nessa busca incessante por reconhecimento, muitos se afastam de si mesmos, trabalham sem pausa, acumulam sem propósito, exibem sem sentir. O preço é alto, um vazio que cresce mesmo quando tudo parece dar certo. A alma, quando ignorada, começa a gritar no silêncio das vitórias. Há conquistas que brilham por fora e apodrecem por dentro. O sucesso que custa a paz é uma forma disfarçada de fracasso. Muitos correm atrás de metas sem perceber que o caminho os consome. Substituem o ser pelo parecer, e o resultado é uma existência cheia de troféus e pobre de sentido. É o sucesso que serve para esconder o vazio. Uma alma em desarmonia pode até subir, mas nunca se sustenta. A vida cobra coerência e, quando ela falta, o coração adoece. Saul, na antiga narrativa bíblica, é o arquétipo desse descompasso. Um homem de poder, admirado, vitorioso, mas interiormente perdido. Ele tinha o trono, mas havia perdido a direção. E essa é a tragédia de muitos: conquistar o mundo e perder o caminho de volta para casa. A dissonância entre o que se mostra e o que se é cria uma dor invisível, mas constante. A alma não suporta viver fingindo plenitude. Ela adoece na ausência de verdade. A psicologia chama isso de dissonância moral, quando o que você faz não conversa com o que você sente. E esse desajuste gera ansiedade, insônia e um cansaço existencial que nenhuma conquista externa é capaz de curar. O corpo alcança o que o coração nunca aprovou.
A mente vence, mas o espírito se apaga. Há uma linha tênue entre ambição e escravidão, e ela é cruzada quando o sucesso deixa de servir a alma e começa a servi-la como Senhor. Talvez a pergunta mais honesta que você possa fazer a si mesmo hoje seja: o que tenho conquistado e o que estou perdendo para isso? O verdadeiro sucesso não custa paz, ele a amplia. Não é o aplauso que o define, mas a serenidade que o acompanha. Porque de nada adianta subir alto se ao chegar você descobre que deixou sua essência no caminho. A maior vitória é permanecer inteiro, mesmo quando o mundo te chama para se dividir. A pressa é um tipo de ansiedade disfarçada de produtividade. Ela veste o rosto da eficiência, mas carrega o coração da angústia. A mente ansiosa acredita que quanto mais rápido agir, mais cedo encontrará paz. Mas o que ela encontra é o contrário: cansaço, confusão e um sentimento constante de estar sempre atrasada em relação à própria vida. A pressa não é movimento, é fuga, e quem vive fugindo nunca chega, porque o destino que busca está no mesmo lugar de onde escapou: o agora. A natureza, que é a expressão mais pura da sabedoria divina, não apressa seus processos. Tudo tem o tempo exato de brotar, crescer e florescer. A árvore não se desespera para dar frutos, o rio não se apressa para chegar ao mar. Tudo se cumpre na hora certa, e essa hora não é definida pelo medo, mas pela maturação. Tudo que cresce rápido demais apodrece antes de amadurecer. O ser humano esqueceu essa verdade simples. Aquilo que é verdadeiro não tem pressa, porque confia no seu próprio tempo. Estudos da mente humana revelam que decisões tomadas sob urgência ativam o córtex do medo, e não o da razão. Isso significa que a pressa nos torna reativos, não conscientes. A alma apressada perde a sensibilidade para perceber o que realmente importa. A pressa é um ruído interior que impede a escuta. Ela nos faz confundir movimento com progresso, ocupação com propósito. E assim, quanto mais corremos, mais nos afastamos de nós mesmos. O tempo é o filtro de Deus. Ele separa o que é aparência do que é essência. O que resiste ao tempo é verdadeiro. O que se desfaz com ele nunca foi sólido. O tempo não é inimigo, é processo, e é na espera que o invisível trabalha. Há coisas que só o silêncio e os dias podem revelar. A pressa tenta arrancar frutos de árvores ainda em flor, e por isso vive frustrada. O que é profundo se constrói lentamente, na paciência dos que sabem que o ouro se forma no escuro. A espera é o santuário da fé. Quando você confia, o tempo deixa de ser ameaça e se torna aliado. A impaciência é o desespero disfarçado de ambição. Mas a sabedoria é calma. Ela sabe que o que é seu não se apressa, amadurece. O tempo não está contra você. Ele está a seu favor, depurando o que ainda precisa ser fortalecido. E quando o momento certo chegar, você perceberá que nada atrasou. Apenas tudo se alinhou. Há dores que não passam simplesmente porque o tempo passou. Elas permanecem silenciosas, escondidas nas reações, nos medos, nas escolhas que repetimos sem perceber. O cérebro, quando não compreende o que sentiu, guarda tudo como se ainda estivesse acontecendo. A neurociência chama isso de memória emocional. O corpo revive o trauma como se o ontem ainda fosse hoje. E é por isso que, às vezes, reagimos com intensidade a algo pequeno. Não estamos respondendo ao presente, mas ao passado que ainda habita em nós. O passado não cura quando é negado. Ele só se dissolve quando é visto com verdade e compaixão. José do Egito é o retrato perfeito disso. Traído pelos irmãos, jogado em um poço, vendido como escravo, ele teve todas as razões para endurecer o coração. Mas escolheu compreender. Transformou a dor em discernimento. E quando finalmente reencontrou os que o feriram, respondeu com amor e sabedoria. Ele entendeu que o passado não precisa ser esquecido para deixar de ferir. Ele precisa ser ressignificado. A vida, muitas vezes, repete situações até que a lição seja compreendida. Pessoas diferentes, cenários novos, mas o mesmo conflito se apresenta. É como se o universo dissesse:
você ainda não aprendeu o que precisa aprender. O sofrimento se repete enquanto a consciência dorme. E acordar é perceber que a dor antiga não está mais fora. Ela se repete dentro. É quando você entende que o inimigo não é mais a pessoa que te feriu, mas o eco daquilo que você ainda não libertou. A cura começa quando você para de viver a mesma história com personagens diferentes. Essa é uma das verdades mais simples e mais libertadoras. Cada vez que reagimos de forma automática, alimentamos o ciclo. Cada vez que respiramos antes de reagir, quebramos o padrão. A liberdade começa quando você observa o passado atuando e escolhe não segui-lo. O perdão, verdadeiro perdão, não é esquecer o que aconteceu, mas libertar-se de carregar a dor como identidade. Quando o passado deixa de escrever o presente, o futuro começa a se revelar. O coração se abre para novas possibilidades e a alma deixa de lutar contra o tempo. O que antes era lembrança se transforma em sabedoria. E o que antes doía passa a ser o alicerce da sua maturidade. O passado não pode ser apagado, mas pode ser purificado pela compreensão. E quando isso acontece, o ontem finalmente encontra descanso e o hoje, plenitude. A mente humana é um campo em constante movimento. Pensamentos surgem como ondas, emoções se elevam e desaparecem. E em meio a tudo isso, nasce o momento decisivo, o instante entre o que acontece e o que fazemos com o que acontece. Nesse pequeno espaço, mora toda a nossa liberdade. Reagir é agir pelo impulso. Responder é agir pela consciência. E essa diferença muda completamente a qualidade da nossa vida. Epicteto dizia: "Não é o que acontece, mas como você reage que importa." Essa frase simples contém o poder de libertar qualquer pessoa. Quando reagimos, estamos sendo guiados pela dor, pelo medo ou pela raiva. É a parte ferida de nós que toma o comando. Quando respondemos, é a parte desperta que age, aquela que vê o todo, que entende o contexto, que escolhe com calma. Reagir é instinto, responder é sabedoria. O instinto protege, mas a consciência transforma. A psicologia moderna confirma o que os antigos já sabiam. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. E nesse espaço está o poder de escolher. Quem vive reagindo é prisioneiro das circunstâncias. Quem aprende a responder se torna senhor de si mesmo. Quando você reage, o outro te controla. Quando responde, é você quem define o rumo da situação. Essa é a verdadeira liberdade, não depender do comportamento dos outros para manter a própria paz. Há um exercício simples que simboliza essa transição. Respirar fundo antes de decidir. O ar que entra e sai não é apenas biologia, é um lembrete de presença. É o momento em que a alma pede calma à mente. Essa pausa, por menor que pareça, é a diferença entre perpetuar um conflito e iniciar uma cura. A pressa da emoção é o maior inimigo da sabedoria. Toda palavra dita sem pausa, toda atitude tomada sem silêncio acaba gerando arrependimento. A dignidade nasce quando você aprende a não responder a tudo, quando entende que o silêncio às vezes é a resposta mais poderosa. Reagir é tentar provar algo, responder é estar em paz com o que já se é. A verdadeira força não está em vencer discussões, mas em manter o próprio centro. O mundo pode gritar, mas a alma tranquila ouve e escolhe. E é nessa escolha silenciosa que a vida muda. Não fora, mas dentro. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. O cansaço de sustentar versões de si mesmo para agradar o mundo. Muitas pessoas não estão esgotadas da vida, estão exaustas das máscaras que acreditam precisar usar. Tentam corresponder a expectativas silenciosas, algumas impostas pelos outros, outras inventadas por elas mesmas. E nesse esforço constante para ser o que os outros esperam, esquecem de ser o que realmente são. Esse é um dos pesos mais sutis e mais destrutivos da existência. A necessidade de aprovação é uma forma disfarçada de medo. Queremos ser aceitos e por isso nos moldamos. Queremos ser amados e por isso nos traímos. Passamos a medir o próprio valor com a régua do olhar alheio, esquecendo que nenhuma validação externa
é capaz de preencher um vazio interno. O coração que vive buscando aprovação perde o ritmo natural do próprio pulsar. É como uma música tentando tocar conforme o aplauso da plateia e não conforme a melodia que nasceu dentro dela. Há uma passagem em Provérbios que diz: "O temor do homem armará laços." Essa frase simples e profunda revela que o medo de desagradar é a raiz de muitas prisões emocionais. Quando vivemos em função do que os outros pensam, construímos gaiolas invisíveis ao redor da alma. E o mais cruel é que, muitas vezes, essas gaiolas parecem virtude. Chamamos de altruísmo o que, na verdade, é medo de rejeição. Fingimos generosidade quando, no fundo, só queremos ser aceitos. É por isso que tantas pessoas vivem sobrecarregadas, fazendo mais do que podem, dando mais do que têm, tentando provar valor onde ele nunca precisou ser provado. Carregam o peso das expectativas não ditas, as suas e as dos outros, e não percebem que a leveza que procuram só virá quando começarem a desaprender, quando aprenderem a dizer não, a decepcionar sem culpa, a escolher o próprio bem, sem precisar justificar. Esse é o início da verdadeira liberdade emocional. Faça um exercício de verdade silenciosa. Observe tudo o que você faz apenas por medo de desagradar. Perceba o quanto de energia é gasto para sustentar o que não é natural. E então, aos poucos, permita-se ser. Porque o amor verdadeiro não exige disfarce, e a paz interior não nasce da aprovação, mas da coerência. O fardo mais pesado não é o que a vida coloca sobre nós. É o que aceitamos carregar para não sermos rejeitados. Quando você se permite ser autêntico, o mundo pode até se afastar, mas a alma finalmente volta para casa. Há uma guerra silenciosa acontecendo dentro de cada pessoa, e ela não é travada no mundo externo, mas nos pensamentos. Cada ideia, cada crença, cada julgamento é uma semente plantada em um campo fértil que chamamos de mente, e o que esse campo produz determina a qualidade de toda a vida. O apóstolo Paulo descreveu isso há séculos quando falou sobre fortalezas mentais que precisam ser derrubadas. Ele se referia a padrões de pensamento que se levantam contra a verdade interior, vozes que repetem medo, escassez, culpa e limitação. É nesse território invisível que o espírito humano luta todos os dias. A psicologia moderna confirma essa sabedoria antiga. Pensamentos recorrentes moldam a química cerebral. A cada ideia repetida, o cérebro cria conexões que se fortalecem com o tempo. Assim, o que você pensa constantemente se transforma na lente com que enxerga o mundo. Uma mente ansiosa constrói um corpo tenso. Uma mente de paz cria harmonia ao redor. A batalha espiritual, portanto, não é contra o mundo, mas contra o hábito de acreditar em tudo o que a mente diz. Renovar a mente é reprogramar a alma, é escolher conscientemente quais pensamentos você permitirá florescer. Quando Paulo escreveu: "Transformai-vos pela renovação da vossa mente", ele não falava de religião, mas de consciência. Ele ensinava o princípio da metanoia, a mudança profunda de percepção. E essa mudança não acontece por força, mas por observância. Você não vence um pensamento com raiva dele, mas com presença. A mente não se cala com briga, mas com silêncio atento. Existe uma chave simples e poderosa para iniciar essa transformação. Trocar a pergunta "por quê?" por "para quê?". O porquê te prende ao passado. O para quê abre caminho para o propósito. O primeiro busca culpa, o segundo busca sentido. Essa pequena mudança muda tudo, porque desloca a consciência do sofrimento para o aprendizado. Quando você começa a perguntar "para quê?", o mesmo fato que antes te feriu começa a te construir. A mente é o templo onde se decide o rumo da vida. Por isso, vigiar o que nela habita é um ato sagrado. Quando você se torna o observador dos próprios pensamentos e não o refém deles, o campo de batalha se transforma em jardim. Os pensamentos deixam de ser inimigos e passam a ser servos da sua consciência. E nesse instante, o espírito vence. A vitória não está em calar a mente, mas em não mais se confundir com ela. O silêncio interior
não é a ausência de pensamento, é o domínio sobre o significado que você lhes dá. Há momentos em que a ausência grita mais alto que qualquer presença. O coração sente o espaço deixado pelo que se foi e acredita que ali há apenas perda. Mas, na verdade, o vazio é o útero da transformação. Ele não vem para destruir, mas para abrir espaço. Quando Deus retira algo, Ele não está punindo, está preparando. O que falta hoje pode ser exatamente o que salva, porque é no espaço da ausência que o novo consegue nascer. O ser humano tem medo do vazio, porque confunde silêncio com abandono. Busca preencher tudo, o tempo, os pensamentos, as relações. Mas a alma amadurece quando aprende a permanecer sem preenchimento, quando compreende que o vazio não é castigo, é convite. A ausência ensina aquilo que a presença nunca seria capaz de mostrar, o valor do essencial. Há momentos em que tudo precisa se calar para que a verdade interior possa ser ouvida. A neurociência confirma o que a sabedoria antiga já sabia. Quanto menos estímulos, mais clareza. O excesso de informações, de desejos e de distrações deixa a mente confusa, sem espaço para discernir o que é realmente importante. O minimalismo mental não é apenas uma estética, é uma necessidade espiritual. Quando você reduz o ruído, o que sobra é o que tem valor. E o que sobra é o que sempre esteve ali, esperando para ser percebido. O vazio é o ventre onde o novo é gerado. Essa frase resume o processo de toda transformação profunda. Quando algo desaparece, uma pessoa, um trabalho, uma fase, o primeiro impulso é tentar substituir. Mas substituição é medo. O vazio, se respeitado, se transforma em revelação. Ele mostra o que estava sustentando a sua vida de forma ilusória. Mostra onde você ainda se apoiava no externo para não encarar o interno. A maturidade espiritual começa quando você para de tentar preencher todos os espaços, quando aceita o silêncio como parte do caminho, quando entende que há uma sabedoria secreta em não ter tudo definido. Porque o vazio, no fim, não é ausência, é presença em forma de espaço. E quem aprende a habitar esse espaço descobre uma liberdade que nada pode tirar. O que falta deixa de ser dor e passa a ser portal. E do outro lado desse portal, sempre há algo maior esperando para nascer. Nem toda dor é castigo. Muitas são convites. Convites à consciência, à pausa, à verdade. O sofrimento, quando observado com serenidade, deixa de ser inimigo e passa a ser mestre. Mas a maioria de nós luta contra ele. Resistimos, reclamamos, fugimos e nessa fuga prolongamos a dor que veio apenas para ensinar. A sabedoria nasce quando paramos de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começamos a perguntar o que isso está tentando me mostrar. Sêneca dizia: o fogo prova o ouro, a aflição, o homem forte. E ele estava certo. É nas fases de maior aperto que a alma revela o que realmente é. Quando tudo está fácil, não precisamos olhar para dentro, mas quando a vida se estreita, somos obrigados a mergulhar em profundidades que o conforto jamais permitiria. É ali, no escuro, que nascem a fé, a paciência e a compaixão. O sofrimento, quando aceito com humildade, depura. Ele retira o que é supérfluo e deixa apenas o essencial. O mundo ensina a evitar a dor a qualquer custo, mas a fuga da dor cria ainda mais sofrimento. É como tentar apagar um incêndio com vento. O verdadeiro alívio não vem de fugir, mas de compreender. Quando você para de lutar contra o que sente começa a se transformar. A dor precisa ser sentida para ser curada. Ela não pede explicação, pede escuta. E muitas vezes é no silêncio da escuta que ela revela seu propósito mais profundo. O sofrimento silencioso é aquele que não faz barulho, mas molda o espírito. É o que ensina a ter compaixão por quem também sofre. É o que torna o olhar mais doce, a fala mais gentil, o coração mais humano. A dor que é vivida com consciência se transforma em sabedoria, e a que é resistida se transforma em amargura. A escolha está sempre aí: usar a dor para crescer
ou deixá-la te endurecer. Observe o que o sofrimento está tentando te ensinar sobre você mesmo. Talvez ele esteja te pedindo para soltar algo, para mudar de direção, ou simplesmente para parar e respirar. Talvez ele só queira que você volte para dentro, onde a paz nunca deixou de existir. A dor é passageira, mas o que ela ensina pode durar para sempre. E quando ela finalmente vai embora, deixa no seu lugar uma serenidade que só quem atravessou entende. A paz de quem não precisa mais fugir da própria alma. A verdadeira mudança acontece quando o olhar desperta. A vida, em essência, não se altera. O que muda é a forma como você a interpreta. O mesmo fato pode ser dor ou bênção, perda ou libertação, tragédia ou renascimento, dependendo do significado que você escolhe dar a ele. A revolução não está nos acontecimentos, mas na consciência que os observa. Quando o olhar muda, o mundo muda, mesmo que tudo continue igual. Há uma força espiritual em compreender isso. A vida deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que responde ao que você se torna. Quando você vibra em medo, tudo parece ameaça. Quando se alinha à gratidão, tudo se torna aprendizado. O mundo é um espelho da sua visão interior. Por isso, quem desperta a percepção não busca controlar o externo, busca purificar o olhar. E esse olhar limpo revela beleza até no que antes parecia caos. Não é Deus que muda o mundo, é Ele que muda o olhar do homem. É por isso que, às vezes, o cenário não se altera, mas a alma muda de lugar dentro dele. A reinterpretação espiritual é o ato de enxergar propósito onde antes só havia dor. É perceber que cada perda tinha uma lição, que cada atraso escondia proteção, que cada silêncio guardava instrução. Nada foi em vão. Apenas não foi entendido ainda. A maturidade é aprender a ver com os olhos da alma, não com os olhos da pressa. Quando você muda o significado, o mesmo fato muda de cor. O que antes era um peso se torna um mestre. O que antes parecia o fim se revela como um recomeço. A vida não exige que tudo dê certo, apenas que tudo faça sentido. E o sentido não está nos fatos, mas na forma como você os lê. Quem vive de forma reativa se torna vítima dos acontecimentos. Quem aprende a reinterpretar se torna criador da própria história. A gratidão é o último estágio da percepção desperta. Ela substitui a comparação pela aceitação. Substitui a exigência pela confiança. A gratidão não nega a dor, mas reconhece o aprendizado dentro dela. Quando você começa a agradecer por tudo, inclusive pelo que não entende, algo dentro de você se expande. E nesse instante, o mundo inteiro parece respirar em harmonia com o seu coração. Essa é a revolução da percepção. Enxergar com propósito, amar com consciência e viver com serenidade. A vida não muda de fora para dentro. Ela muda quando o olhar desperta, quando a consciência se expande e o coração começa a enxergar além da aparência. Todas as experiências, todas as dores e todas as alegrias foram apenas instrumentos para lapidar a visão da alma. O que antes parecia castigo revelou-se cura. O que parecia caos mostrou-se caminho. Quando os olhos da alma se abrem, a realidade não se torna perfeita, ela se torna clara. E a clareza é o início da verdadeira paz. A Bíblia ensina: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação não é uma mudança de cenário, mas de percepção. A mente renovada é aquela que aprendeu a descansar no que é, sem exigir o que ainda não veio. É o olhar que entende que cada fase da vida, por mais difícil que pareça, tem uma função divina. A dor ensina, o silêncio fortalece, o tempo revela. Nada é aleatório quando o espírito desperta para o propósito. Sêneca disse: a maior descoberta é perceber que nada externo pode roubar a paz de quem governa o próprio espírito. Essa é a verdade mais alta que a alma humana pode alcançar. A vida continuará imprevisível, as pessoas continuarão sendo o que são, e o mundo continuará em movimento. Mas o que muda é o centro a partir do qual você observa tudo isso.
O caos externo deixa de ser ameaça quando o interior encontra estabilidade. A tempestade perde o poder quando o navegante aprende a confiar no próprio leme. Imagine um espelho coberto de pó. Ele ainda reflete, mas de forma turva. Quando você limpa o vidro, não muda a imagem, apenas revela o que sempre esteve lá. Assim é com a alma. O mundo sempre refletiu beleza, sabedoria e propósito, mas o olhar estava embaçado pelo medo e pela resistência. Quando o vidro da consciência é polido, o reflexo da vida se torna nítido. A mesma realidade, agora vista com novos olhos, transforma-se em sagrado. A realidade não precisa ser perfeita para ser plena, basta ser vista com olhos restaurados. Aquele que aprende a enxergar com a alma deixa de buscar milagres e passa a reconhecê-los em cada detalhe. Tudo é parte de um mesmo plano, o crescimento silencioso do ser. Permita-se viver com essa percepção. Não apresse o caminho, não lute contra o que é. Apenas observe, agradeça e caminhe. Porque quando os olhos da alma se abrem, o mundo inteiro se revela como um espelho da própria luz. E se este vídeo tocou algo dentro de você, escreva nos comentários. Eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Essas palavras afirmam o seu novo olhar sobre a vida. Leia também os comentários, porque muitas almas, assim como a sua, estão despertando agora. E lembre-se de se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza, para continuar essa jornada de sabedoria e silêncio interior. Porque toda transformação começa com um simples gesto, o de querer ver com novos olhos.